Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando. Eu sou o pastor Anderson Alexandre e juntos, no dia de hoje, vamos refletir a respeito da seguinte temática: Cantares de Salomão. Você já leu o livro de Cantares? Você já pregou, já estudou, já comentou a respeito deste livro? Pois bem, fique comigo. Juntos nós vamos refletir a respeito desta temática, Cantares de Salomão. Mas antes eu quero fazer o oferecimento do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Educação Teológica com Excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no Setebari. Pois bem, a temática de hoje é a seguinte: Cantares de Salomão. Vamos ler o texto bíblico? Cantares, capítulo de número 8 e o versículo de número 7. Cantares, capítulo 8 e o versículo 7. O texto bíblico diz assim: As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. A Bíblia Sagrada tem 66 livros. A Bíblia é dividida por 2 testamentos. O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Dos 39 livros do Antigo Testamento, nós temos 5 livros que são conhecidos e denominados como livros poéticos. Esses livros são os seguintes: o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Desses 5 livros, o rei Salomão está presente em pelo menos 4 livros. O Salmo 72 é de sua autoria, o livro de Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Esses livros, de Cantares até Eclesiastes, foram escritos pelo rei Salomão, que recebera uma sabedoria do alto, uma sabedoria divina. Esses livros foram escritos em suas respectivas fases de idade. Salomão, enquanto jovem, escreveu Cantares. Enquanto adulto, em sua fase madura, escreveu o livro de Provérbios. Enquanto idoso, na sua velhice, escreveu o livro de Eclesiastes. De modo especial, o livro de Cantares é uma coletânea de diálogos entre Salomão e a Sulamita. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 32, vai nos dizer que Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Desses 1.005 cânticos, o Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares, é o principal. O livro de Cantares foi escrito por volta do ano 950 a.C. O livro de Cantares não cita o nome de Deus, assim como o livro de Ester. Contudo, os judeus interpretaram que o livro de Cantares contém uma mensagem do amor de Deus para com Israel, representado pelo amor de Salomão para com a Sulamita. Já o livro de Ester representa a divina providência de Deus por trás de toda a história,
mesmo que o nome de Deus não seja citado. O livro de Cantares, por ter esse teor simbólico na interpretação judaica, foi utilizado e ainda é utilizado como leitura na festa da Páscoa. A Páscoa, em que ocorre o sacrifício de uma ovelha, em que eles comem ervas amargas, pães asmos, pães sem fermento, em que eles fazem essa cerimônia com um cajado nas mãos, de mochilas, ou seja, aptos para uma saída imediata, em referência à saída deles, do povo de Israel, do Egito. E nesta comemoração da Páscoa, eles leem o livro de Cantares, porque eles entendem que Cantares tem uma mensagem simbólica do amor de Deus para com Israel. Mas se você lê o livro de Cantares de modo literal, você vai se surpreender com um teor íntimo entre um marido e uma esposa. É um livro com um teor muito forte na área sexual. Se você ler com esse olhar, você vai se surpreender com a riqueza de detalhes e de precisão de carícias preliminares, de satisfação sexual, de uma vida a dois com muito prazer, com muito desejo sendo realizado. É um livro que eu recomendo para você, casado, casada, fazer a leitura deste livro com o seu cônjuge. Você será muito edificado e edificada. A história do livro de Cantares é incrível. A história se dá da seguinte maneira: Salomão, certa vez, vai subir para a região montanhosa do norte de Israel, nas proximidades do Monte Líbano, e ele vai disfarçado para não ser reconhecido. Ele era o rei, então ele subiu de modo disfarçado para que ninguém o reconhecesse. Ao chegar lá, ele se apaixona por uma pastora de ovelhas, uma moça de Sunem, morena, queimada pelo sol e também devido à sua etnia racial. Era uma moradora da região de Sunem, e ela então encontra com este homem disfarçado, que era Salomão, e Salomão se apaixona, e ela também se apaixona. Quando os dois se apaixonam, eles conversam, e Salomão disfarçado diz: olha, eu vou voltar, mas eu pretendo retornar para que eu e você venhamos nos casar. E ali ele viu a vinha, a criação de ovelhas, ele olhou o seu reinado na região norte de Israel e voltou para o palácio, até que de um tempo depois, com a sua carruagem real, com os seus exércitos, com toda a sua equipe, ele volta para a região norte de Israel, porém agora não disfarçado, ele volta como rei, o rei Salomão. E ele chega até a Sulamita e diz: olha, eu sou aquele pastor, eu sou aquele homem que passou por aqui, eu me apaixonei por você e eu vim te buscar. E a Sulamita fica surpresa: você então é o rei Salomão, e é aquela pessoa com quem eu tive uma paixão? Sim. E Salomão leva a Sulamita para o palácio. No palácio ocorre o noivado e depois ocorre o casamento. Das mulheres que Salomão teve, a Sulamita foi a mulher que ele mais se apaixonou. Foi a mulher que ele mais teve um amor muito aflorado por esta mulher. No total, no final da sua vida, Salomão chegou a ter 700 mulheres e 300 concubinas. Ainda nesta fase jovial, no momento da escrita de Cantares, Salomão tinha 80 mulheres e 60 concubinas. E ele vai dizer que a Sulamita era a principal. Que a Sulamita era a principal. E o livro de Cantares você encontra esse romance, essa vida a dois. Um livro que fala do namoro, do noivado e do casamento.
entre Salomão e a Sulamita. Este livro eu recomendo para os casais. Eu quero que você leia juntamente com o seu cônjuge e você vai ser muito, muito edificado e edificada. O livro de Cantares tem pelo menos 3 interpretações. Vamos lá então? A primeira interpretação é a interpretação literal. Quem é adepto desta interpretação vai dizer: o livro não tem nenhuma mensagem simbólica e espiritual. É um livro que trata da vida sexual entre 2 pessoas. Tem o seu valor, tem a sua importância, é válido. Cada casal tem que conhecer esse material, tem que conhecer esse livro para abençoar a sua vida íntima, para abençoar o seu casamento. Nessa interpretação, você é edificado, você tira lições, porém falta algo no sentido de entender o porquê deste livro está no cano bíblico e qual a relação deste livro para com o Criador. A segunda interpretação é a interpretação alegórica. O livro não deve ser olhado sob a perspectiva de uma relação conjugal entre um marido e uma esposa. O livro tem que ser olhado em uma perspectiva alegórica. Cada detalhe fala de uma mensagem espiritual. Cada detalhe fala de uma verdade espiritual. Também essa interpretação ela é muito melindrosa e, por que não dizer, perigosa. Porque tira o lado da beleza da vida íntima entre um marido e uma mulher, que de fato é de suma importância. Como muito bem disse o pastor Hernandes Dias Lopes, o sexo antes do casamento é fornicação, é pecado. O sexo fora do casamento é adultério, é pecado. E casamento sem sexo também é pecado. O sexo faz parte da vida 2 e o sexo tem que ser realizado e praticado dentro de uma relação conjugal. Portanto, tem o seu valor na área sexual o livro de Cantares. Mas também não podemos fazer um exagero, seja literal ou um exagero, seja alegórico. Por isso que tem a terceira interpretação. A interpretação típica, que é a junção do literal com o espiritual. Sim, o livro de Cantares é um livro de amor. Sim, o livro de Cantares nos ensina como deve se comportar um marido e como deve se comportar uma esposa no momento íntimo de uma relação conjugal. Contudo, também há uma mensagem simbólica, espiritual, do amor de Deus para com Israel, do amor de Cristo para com a sua igreja. Com isso, você vai evitar o exagero do literal e também você vai evitar o exagero do alegórico, que cada detalhe, que cada vírgula, que cada verbo, que cada sentença tem um conteúdo espiritual. Nem sempre cada palavra vai ter uma carga, uma mensagem espiritual. Assim sendo, você entende o livro de Cantares no modo literal e quando não, você entende um livro que carrega consigo uma lição espiritual. Assim como Salomão amou a Sulamita, Deus amou Israel. Assim como Salomão amou a Sulamita, Cristo amou a sua igreja. Pois bem, este é o livro de Cantares. A minha recomendação, a minha sugestão é que você, solteiro, leia este livro e aprenda sobre o valor da virgindade. Você, solteira, leia este livro e aprenda o valor, o segredo e a importância de um casamento ser realizado com pureza. E você que é casado, casada, a minha recomendação é que você venha ler este livro e abençoar o seu casamento. Você vai ser extremamente abençoado e abençoada. Pois bem,
Cantares capítulo 8 e o verso 7 nos diz justamente o seguinte. No caso, é Salomão que está a falar. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, pelo amor seria de todo desprezado. De fato, havia um amor entre Salomão e a Sulamita. O amor é uma decisão, o amor é racional, o amor é voluntário, o amor é consciente. O amor não é cego. A pessoa que ama enxerga e reconhece os limites e os defeitos do outro, da outra. Contudo, o amor, depois de passar pela experiência da paixão, o que é a paixão? Senão um fator biológico da existência humana. Todo ser humano foi projetado por Deus para se apaixonar. A paixão, ela é involuntária. A paixão, ela é irreal. A paixão, ela é cega. E a paixão dura por 2 anos. Em caso de um flerte proibido, tem uma duração maior. E depois de passar pela experiência da paixão, a pessoa então decide se vai amar o seu namorado, a sua namorada, e com isso constituir um noivado e constituir um casamento. Ou não. A pessoa, depois que passar pela experiência da paixão, a pessoa então chega na conclusão que não deve investir nesse relacionamento e não deve levar adiante. Uma verdade é certa: o amor é resultado de uma experiência de 2 apaixonados. E Salomão e a Sulamita, eles se apaixonaram. Essa paixão se transformou em um amor, uma decisão de viver um para o outro. O meu desejo é que você venha apresentar neste momento a sua vida conjugal, a sua vida sentimental. Entregar nas mãos de Deus e pedir o renovo do Espírito Santo sobre o seu casamento. Que Deus te abençoe, que o seu casamento seja edificado, que a sua vida conjugal seja abençoada. E você que é solteiro, solteira, que o Espírito Santo te guarde, proteja o teu coração, para que você venha tomar uma decisão acertada, para que você venha tomar uma decisão correta. Que Deus te abençoe poderosamente. Este é o programa Teologando, que tem como oferecimento o Setebari. Está passando aqui na tela os nossos contatos, tem o telefone, tem o e-mail, você pode enviar a sua dúvida, a sua sugestão, o seu questionamento, e será um prazer poder lhe atender e também poder lhe responder. Que Deus te abençoe. Quero convidar você a seguir o Setebari na rede social, Setebari Teologia, e também o meu Instagram, PR Anderson Alexandre. Que Deus te abençoe e até mais com a graça de Deus.